Essa fase do Campeonato Brasileiro de 2023 era mais boa para o Vasco tentar sair da zona de rebaixamento. Mas o Vasco perdeu um jogo que não podia perder, o confronto direto com o Goiás. Mas será que essa fase ainda acabou? Será que o Vasco ainda pode sair da zona de rebaixamento se vencer os jogos essenciais? Eu vou fazer uma estimativa otimista, onde o Vasco vai fazer a parte dele e vencer os jogos essenciais e confrontos diretos, mas eu vou fazer também uma estimativa realista, que vai fazer com que o Vasco perca jogos muito difíceis. Vamos ver se o Vasco consegue sair da zona de rebaixamento se vencer os confrontos mais fáceis. Eu também vou fazer uma estimativa otimista, em que os times que estão na frente do Vasco irão perder os seus jogos ou apenas ganhar caso estejam jogando com adversários muito mais fracos. Nesse caso, o Vasco venceria o Cuiabá no jogo de hoje, não sairia da zona de rebaixamento. E aqui, nesse confronto, eu vou colocar o Goiás vencendo o Coritiba. Por mais que seja um confronto que, se o Goiás perdesse, o Vasco teria chance de sair mais facilmente. O Grêmio irá vencer o Bahia. O Corinthians iria perder do Red Bull, o Bragantino. E aí que está. O Cuiabá venceria o Santos. Eu não consigo imaginar o Cuiabá perdendo do Santos. Mas o Vasco vencendo o Botafogo, ele poderia sair da zona se o Red Bull goleasse o Corinthians e o Grêmio goleasse o Bahia. Nesse caso, o Goiás, eu esqueci de colocar o América. O América perdendo. O Vasco ainda não saiu da zona. Deixa eu ver o resultado errado que eu coloquei. Sim. Então eu coloquei o Grêmio fazendo muito pouco gol no Bahia. Nesse caso, o Vasco sairia da zona de rebaixamento. O que acontece? Só que eu não vou achar que eu vou achar que o Vasco ele vai perder para o Botafogo, porque eu sou realista nesse caso. Ele perdeu um jogo que não dá para perder. O Grêmio venceu o Bahia e o Red Bull só venceu por 1-0. Na próxima rodada, o Vasco vai ter outro jogo difícil. Eu vou colocar o Goiás perdendo para o Santos. Não acho que o Santos vai perder para o Goiás. O América vai vencer o Coritiba. O Cuiabá, nesse caso, eu acho que ele vence o Bahia. O Corinthians vai perder para o Atlético Mineiro. E, nesse caso, se o Vasco vencer o Cruzeiro, ele ainda ficaria na zona de rebaixamento. Mas também por saldo de gol. Ou seja, se o Cuiabá goleasse o Bahia e o Atlético Mineiro goleasse o Corinthians, o Bahia tem que ser goleado por 4 nesse caso. O Vasco sairia. Só que, de novo, eu não vou colocar goleadas, porque eu sou realista. E eu também vou colocar o Vasco perdendo do Cruzeiro. Aí, nesse caso, o Vasco estaria acabado? Vamos ver. Nessa parte do Brasileirão, vai ter muito confronto direto entre times que estão na frente do Vasco. E o Vasco ainda vai ter confronto direto. Então, vamos colocar o Vasco vencendo a América. Eu acho que na outra rodada eu acho que eu não coloquei o América, deixa eu ver. Coloquei sim. Nessa rodada o Vasco venceria o América, porque é um confronto direto. O Bahia perderia do Atlético Paranaense. O Goiás perderia do Atlético Mineiro. O Corinthians perderia do Grêmio. O Fortaleza venceria o Cuiabá. Eu vou colocar o Curitiba também, porque é um time que está na zona de rebaixamento, mas eu acho que ele vai perder de todos esses jogos aqui. Deixa eu ver se eu não esqueci. Nenhum jogo importante, nenhum. Nesse caso, o Vasco já empatou. E nesse caso, ele já sairia da zona com goleadas. Agora vamos supor que numa estimativa ainda realista,
mas um pouco mais otimista, o Corinthians e o Bahia percam não de uma goleada essencial em apenas um jogo, mas com resultado com mais de 1-0 em jogos diferentes, porque ainda é uma estimativa realista. Nesse caso, o Corinthians perderia para o Grêmio de 3-0 e perderia para o Atlético Mineiro de 2-0. E o Bahia perderia para o Grêmio de 3-0 e perderia do Atlético Paranaense por 2-0. Nesse caso, o Vasco já sairia na quinta rodada da zona de rebaixamento, mesmo não tendo um resultado em que ele venceria jogos difíceis. Mas eu vou colocar uma estimativa ainda não tão otimista. O Corinthians perdeu de apenas 1-0 e o Bahia também perdeu de apenas 1-0. Nesse caso, então, o Vasco ainda não sairia da zona de rebaixamento por causa de saldos de gols. Vamos para a 16ª rodada. Agora, na 16ª rodada, nós temos um confronto direto entre os times que podem ser os dois primeiros times na frente do Vasco. E aqui eu vou colocar o Bahia vencendo o Corinthians. E se o Vasco vencer o Atlético Paranaense, o Vasco já sai da zona de rebaixamento. Da mesma maneira, se o Bahia perder e o Corinthians vencer, o Vasco também sai da zona de rebaixamento. Só que nesse caso, eu vou colocar que o Vasco perdeu do Atlético Paranaense. Porque o Atlético Paranaense ainda assim é um adversário forte e essa estimativa ainda é realista. Então eu vou colocar o Goiás vencendo o Cruzeiro, o Goiás perdendo para o Cruzeiro. E vou colocar o Santos, que já está perto do Vasco, perdendo para o Botafogo. Mas eu acho que eu não pus os jogos do Santos, eu acho que eu nem vou colocar o Santos, né, nesse vídeo. O América vai perder para o Flamengo. E nesse caso o Vasco ainda não sairia da zona de rebaixamento. Eu não vou colocar o jogo do Cuiabá, por causa que o Cuiabá já se distanciou muito, então não há necessidade de colocar nesse vídeo. Então na próxima rodada, outro confronto direto. Nesse caso, o Vasco enfrenta o Corinthians. E eu vou colocar o Vasco vencendo. O Vasco, nesse caso, já sairia da zona de rebaixamento. E o Bahia, nesse caso, perderia para o São Paulo. O América perderia para o Palmeiras. E dessa maneira, o Vasco sairia da zona de rebaixamento ainda na 17ª rodada, perdendo jogos difíceis, mas vencendo os jogos essenciais. Então o Vasco ainda pode fazer proveito dessa fase do Brasileirão.